Bom dia novamente. Vocês que nos acompanham na internet e aqui também, não é o Lições da Bíblia, tá? É que Deus me deu o privilégio hoje de estar aqui mais uma vez à frente para poder juntos repartirmos da palavra de Deus, dos seus ensinamentos. E eu fico muito feliz, viu? Porque Deus, ele nos dá obrigações na causa dele, ele nos chama, ele nos convida. Essa semana eu tive o privilégio, então, de ser convidado para, além de estar dirigindo lições da Bíblia, a escola sabatina, né, também estar aqui, podermos juntos abrir a palavra de Deus, aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da sua palavra, e mais importante, né, depois lutarmos para que juntos a gente consiga colocar em prática. E eu estive pensando essa semana qual seria uma mensagem ideal, e a gente ora a Deus, e eu não sei os outros pregadores, os outros servos de Deus, né? Cada um de vocês, sim, quando você vai escolher uma palavra, a gente ora a Deus, e escolhe uma e procura outra e fala. Eu tinha certeza, eu estava com 4 mensagens na minha mente, e nenhuma era essa que Deus mostrou. E você lê, e você ora, e você vai para lá e vai para cá, e deita e levanta. E daí Deus me mostrou, durante essa semana, a importância da gente conhecer passos para uma mudança de vida. Me baseei no versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você está com a sua Bíblia, abra. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele nos traz um versículo, uma mensagem, que muitas pessoas leem e depois pensam, mas como que eu vou conseguir ter uma nova vida em Cristo? A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, da seguinte maneira: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu, durante 2 anos, alguns anos atrás, não faz muito, eu trabalhei no antigo
de fazer na vida das pessoas poderiam ser mandadas de alta para casa. E quando eu li essa frase, eu lembrei desse local que eu trabalhava e realmente, hoje eu entendo que se as pessoas entenderem o perdão que Jesus oferece a cada um de nós, muitos de nós não teriam tanto problemas como temos. Então, esse versículo que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, antigas passaram e tudo se tornou novo, tem muita relevância quando você começa a entender. Mas fica uma pergunta para nós assim, como ter uma nova vida em Cristo? O título da mensagem dessa manhã é 3 passos fundamentais para uma mudança de vida em Cristo. E tenho certeza que você vai se identificar com ela, porque se isso já não aconteceu na sua vida, está acontecendo ou vai acontecer. Aconteceu na minha, em certo momento da minha vida, mostrando para nós um Deus maravilhoso, um Deus perdoador e um Deus que dá a vida pelas pessoas que Ele ama. E não pelas todas as pessoas do mundo como Ele fez. É interessante porque eu poderia morrer por alguns tipos de pessoa. Quem sabe eu morreria pelos meus filhos, hoje com certeza morreria pela minha netinha também, como eu comentei com vocês, mas acho que a lista seria muito pequena mesmo. E eu fico pensando, um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, deixar o céu, vir aqui numa terra cheia de pecado, abandonando o seu trono celestial, para dar a vida por pessoas como eu e como você. E a Bíblia, então, nos mostra esse caminho que nós devemos seguir, e isso é uma certeza na vida de cada um de nós. Como eu disse, se não aconteceu na sua vida, está acontecendo ou vai acontecer. 3 passos fundamentais para uma mudança de vida nas mãos de Jesus. O primeiro deles é a fé. E algumas pessoas perguntam assim, mas fé, o que é fé? O que a Bíblia relata como fé? Porque fé a gente ouve, né? Não, fé, eu tenho fé, eu não tenho fé, um tem mais fé, outro tem menos fé. E qual a medida da fé ideal para ser salvo? Mas o que a Bíblia fala sobre fé? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, e a Bíblia começa a nos ensinar a importância da fé nesse primeiro passo de uma caminhada cristã. A importância da fé de aceitar Jesus na sua vida, ela é fundamental para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1, ele começa nos dizendo, então, o primeiro passo que eu e você precisamos ter para ter uma mudança da vida em Cristo, para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ela diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. O livro de Hebreus começa então ali no capítulo dos heróis da fé, dizendo que a fé é uma certeza de coisas que você não enxerga. Então não adianta você ficar esperando ver a mudança na sua vida assim já, porque você não vai enxergar. A fé é uma certeza de algo que você busca, mas que você não consegue enxergar, mas você tem uma convicção que vai acontecer. Você quer ver um exemplo de fé fora do mundo espiritual? É o seguinte, você acorda de manhã e você vai para o seu trabalho. Aí, você tem fé que o seu carro vai funcionar. E você vai dar partida, você vai entrar nele e você vai embora para o seu trabalho tranquilo. Mas quantos aqui já não chegou e o carro não funcionou de manhã? E daí entra em desespero. E daí precisa outro tipo de fé. Você vai ligar para o Uber, para ele vir te buscar para levar para o seu trabalho. E você precisa de fé para acreditar que esse carro com quem você está ligando, pedindo naquele momento, vai chegar no horário para levar você, para você chegar no horário certo do seu trabalho também. Isso aí precisa de fé. Uma fé fora do mundo espiritual, mas você precisa acreditar naquilo que você não está vendo. Agora, quantas vezes já aconteceu de você pedir um Uber e ele não chegar? Ou depois de um tempo, você olhar lá, não tem nenhum carro nas imediações. Ou no local que você está, o Uber não vai. Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu. Eu moro um pouco afastado da cidade,
e no momento que eu mais precisei de um Uber, ele não me atendeu. Eu precisei andar pelo menos 3 quilômetros num local onde ele pudesse me buscar, porque onde eu morava, ninguém conhecia direito e as pessoas têm medo de ir. Eu tinha fé que ele ia me buscar, mas eu tive mais fé nas minhas pernas de me levar até onde ele ia me buscar, porque naquele local ele não ia. Então, nós precisamos de fé em muitas coisas, e no mundo espiritual, muito mais eu e você necessitamos de fé. Porque a Bíblia é bem clara, falar que fé é a certeza da coisa que você não vê. E o versículo 6, ele diz assim, de fato, sem fé é impossível você agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisa de fé para você acreditar em Deus. Você vê Deus? Você não vê. Você sente a presença dEle. Você vê pelos atos dEle na natureza e na sua vida que Ele existe. Mas você não consegue ver Ele fisicamente na sua frente. Para isso você precisa de fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. E se você não consegue agradar a Deus, Ele não vai conseguir te dar os prêmios que Ele tem para a sua vida. Então, o primeiro passo é ter fé. E a fé, ela tem um objetivo na vida do cristão. A fé não é uma coisa que você abraça assim, bom, agora tudo bem, porque agora eu tenho fé. Você precisa treinar a sua fé. Você precisa conhecer os objetivos da sua fé. E a Bíblia também nos ensina os objetivos da fé. E ela começa nos ensinando no livro de 1 João, capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, ali no finzinho da Bíblia. Vira umas páginas aí no fim, um pouquinho antes de Apocalipse, no livro de 1 João. E no capítulo 5, ele começa a nos ensinar o objetivo da fé. Qual é o objetivo da sua fé? A Bíblia começa a dizer da seguinte maneira, capítulo 5 e o versículo 4, ela nos diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que maravilha! Então, o primeiro objetivo da fé é vencer o mundo, vencer as suas tentações, vencer as coisas erradas que aparecem na sua vida. Vencer, quando a gente ouve aqui o mundo, não é que você vai vencer o mundo e vai destruir o mundo porque você é forte, não, é simplesmente porque Deus vai te proteger das tentações que vêm na sua vida através da sua fé. E você vence o mundo também, você tem fé em um Deus que é poderoso, que vai te ajudar, e Ele te ajuda nas suas escolhas profissionais, nas suas escolhas de casamento, por exemplo, na sua escolha matrimonial, na sua escolha de profissão. Deus, Ele vai te ajudar porque você tem fé nele, que Ele está à sua frente. Você entrega a vida nas mãos dEle e Ele vai te ajudar o quê? Vencer o mundo, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé em Cristo, ela é baseada o quê? Em algo objetivo. Não é, bom, eu acredito em Deus e agora Deus vai fazer todas as coisas na minha vida. Não, você tem fé que Ele existe, que Ele te criou, que Ele te moldou, que Ele te salvou, e agora o objetivo que Deus deu para você é que você vença o mundo através da fé que Ele colocou no seu coração. O Espírito Santo coloca uma porção de fé no coração de cada um. Agora, cabe a mim e a você desenvolver essa fé na nossa vida. Então, o primeiro passo, qual que é? É ter fé. E a fé tem o objetivo. O primeiro deles é que ela vence o mundo. E o segundo objetivo está no capítulo de 1 Pedro, capítulo 1. Volte umas páginas atrás da sua Bíblia aqui. Capítulo 1. E o versículo 9, ela vem nos falando outro objetivo. Qual que é? A Bíblia diz assim, obtendo o fim da vossa fé. Então, a fé vai ter um final. E qual que é esse final? A salvação da nossa alma. Olha que maravilha. Então, você vence o mundo. E agora, o objetivo dela principal é a sua salvação. É você estar um dia no céu com o nosso Deus. Então, a fé, ela tem esse objetivo. Ela é algo que você precisa trabalhar ela na sua vida, porque você precisa acreditar que existe um Deus, que Ele se torna galardoador daqueles que o amam, que o buscam, que também Ele tem o objetivo de ajudar você a vencer o mundo nas suas provações, nas suas conquistas, mas também o final dela é a sua salvação.
Então, a fé em Cristo Jesus, ela nos dá salvação. Por isso que a fé é algo que você precisa praticar no dia a dia. Só que a fé também, ela exige que você faça algo. Porque no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, ele vem falando assim, que a fé sem obras é morta. Então, a fé, isso não quer dizer que você agora fica parado, mas você precisa trabalhar essa fé e mostrar essa fé para as pessoas através das suas boas obras. Não que ela vai te salvar, mas simplesmente para mostrar que você tem essa fé em Cristo Jesus, no nosso Deus. Então, o primeiro passo, fé. Você precisa desenvolver essa fé. Você precisa trabalhar essa fé. E como então eu desenvolvo essa fé? Como fazer isso? E a Bíblia nos responde. A Bíblia é maravilhosa. Quando você começa a procurar temas na Bíblia, ela vai te dando resposta de perguntas que você muitas vezes, nossa, não entendo. Como trabalhar agora a minha fé? Não é importante aprender como desenvolver a fé? E agora nós vamos no livro de Romanos. Volte sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 10. E o livro de Romanos, capítulo 10, ele nos ensina como você deve desenvolver a sua fé. Capítulo 10, e o versículo 17, a Bíblia vem dizendo da seguinte maneira: olhe como é simples você desenvolver, você trabalhar, você praticar a sua fé. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ouvir o que a Bíblia fala para você. Assim, a fé, ela vai aumentar na sua vida, porque você começa a ver histórias tão maravilhosas que você fala, nossa, se isso aconteceu no passado, pode acontecer comigo hoje também. Então, a fé vem o quê? Pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, pela sua santa Bíblia Sagrada. Então, quando você passa um dia sem abrir a palavra de Deus, se você passa uma semana sem abrir a palavra de Deus, isso está fazendo com que você vá enfraquecendo sua fé, porque você não vai conhecendo o que Deus tem, quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Porque é aqui onde eu e você encontramos os propósitos de Deus para a vida de cada um. Então, quando você lê a Bíblia, quando você ouve um bom sermão, quando você toma um tempo da sua vida para ouvir e conhecer a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando. Por quê? Porque assim diz a palavra de Deus, a fé vem pela pregação. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, eu e você precisamos, queridos amigos, queridos vocês que nos acompanham pela internet, vocês que estão aqui, precisamos ter no nosso dia um momento especial de encontro com Deus. Nós estudamos hoje, né, na escola, recapitulamos, né, na escola sabatina, a importância de receber o sinal de Deus, um dia especial, que é o dia de hoje, o dia de sábado, uma comunhão especial com Deus. Mas no seu dia, você tem também que ter um momento especial de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. E isso é através da palavra dele. Então, quando você abre sua escola sabatina, quando você abre a palavra de Deus, e você é induzido a estudar um tema, Deus está fazendo o quê? Nada mais do que aumentando a sua fé. Aumentando sua fé na palavra dele, aumentando sua fé no poder que ele tem de transformar a sua vida e tornar você uma nova criatura, para que as coisas ruins da sua vida fiquem no passado e tudo se torne novo. É esse o tema dessa manhã. Então, o primeiro passo, fé. E você só aumenta e testa e pratica a sua fé quando você conhece a palavra de Deus. Porque quando você conhece e você sai aí fora e você tem grandes provações, porque todos nós temos provações todos os dias, através do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia já me alertava que isso podia acontecer. Então, eu estou praticando minha fé agora, porque isso eu sei, então eu vou me desviar desse mau caminho. É isso que Deus deseja para mim e para você. Pratique a sua fé. E praticando a sua fé, você vai conhecer cada vez mais de Deus e ela vai aumentando. É por isso que muitas vezes você ouve uma pessoa falando, eu estou com a fé fraca, nossa, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de escutar a mensagem. Por quê? Porque não está estudando a palavra de Deus, não está praticando a fé. E daí não consegue realmente ter uma fé forte a ponto de vencer as provações, de vencer as artimanhas que Satanás coloca na nossa vida. Primeiro passo, fé. Segundo passo, a fé vem quando ouvimos a palavra de Deus. E agora,
precisa um passo que é muito importante, porque você conhecendo a palavra de Deus, você conhecendo a história de Jesus, você conhecendo tudo o que Ele fez para cada um de nós, você começa a sentir, você ter um relacionamento com Deus de uma tal maneira que você começa a amá-lo, a ponto do quê? De começar a lembrar do seu passado e ver que coisas do seu passado, ou do momento, coisas que praticamos, não estão nos conformes com a vontade de Deus. E agora você não quer mais desagradar esse Deus, porque Ele fez tanto por você, porque agora você conhece, e você cria essa fé, então você começa a sentir algo no coração. E esse algo no coração começa a mostrar que algumas coisas que você fez não estavam de acordo com a vontade de Deus. E isso se chama arrependimento. Esse é o segundo passo para você ter uma nova vida em Cristo. Arrependimento. A palavra de Deus diz, livro de Lucas, que Jesus teve vários objetivos quando Ele esteve aqui na terra. Quando Jesus deixou o céu para vir aqui, Ele veio fazer algo grandioso. Ele veio morrer por mim e por você. Ele fez muitos milagres, Ele ajudou muitas pessoas, alimentou muitas pessoas, e todos esses eram objetivos importantes, mas o maior deles, para mim, e acredito que pode ser para você, está no livro de São Lucas, capítulo 5, e o versículo 32. Para mim, esse é o objetivo mais importante do que Jesus veio fazer aqui na terra. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você é pecador? Eu sou pecador. E já fui muito maior. Continuo sendo. Mas bem menos agora. E luto contra algumas vontades que eu tenho. Jesus, Ele veio para chamar eu e você ao arrependimento. Então, quando você cria uma fé em Cristo, você conhece a história de Cristo e tudo o que Ele fez para você, e daí você ouve que Ele veio aqui não para chamar justo, porque se fosse só justo aqui no mundo, Jesus não precisaria ter vindo. Mas Ele veio chamar a mim, para que eu me arrependa das coisas que eu tenha feito. Livro de São Lucas, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Agora fica assim, às vezes você pensa assim, mas eu fiz coisas ruins na minha vida. Eu fiz, acredito que você tenha feito também. Mas eu não quero praticar mais, mas eu não me arrependo de ter feito. Aquela vez o cara me aprontou uma lá e eu me vinguei mesmo. Não era legal, mas eu não me arrependo de ter feito aquilo. E às vezes isso passa no meu coração, passa na minha mente. Deve passar na de vocês também. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam. O arrependimento não vem de você mesmo. Você sim se arrepende. Mas a Bíblia diz que quem dá o arrependimento para mim e para você é o próprio Deus. Olhe que Deus maravilhoso. Ele te aumenta a fé através da palavra dele, Ele te dá forças para vencer as tentações de Satanás. Ele veio aqui nessa terra para chamar você, pecador, e Romanos 2, versículo 4 diz: ou despreza a riqueza e a bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Então, a bondade de Deus é que leva a mim e a vocês ao arrependimento. Esse arrependimento não vem de nós mesmos, é Deus. Através do conhecimento que você passa a ter dele, através da sua fé e do tempo que você usa para conhecer mais a palavra de Deus, você começa a olhar dentro de você que você não está mais de acordo com a vontade de Deus. Então, aquelas coisas ruins que você praticou, e que você fala, eu fiz isso, eu sei que está errado, mas não me arrependo, você começa sim, por amor a Jesus, a sentir que aquilo não foi legal mesmo. Chegando ao ponto de ter, isso aconteceu comigo, de chegar alguma pessoa que você realmente ofendeu, ou fez algo não legal, e você ter coragem de ir lá e pedir perdão para a pessoa, porque o arrependimento que Deus coloca no seu coração é tão forte, que obriga você a tomar uma atitude diante dele. E você vai lá e se perdoa e se sente aliviado. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe que nós mesmos, pelo pecado que mora em nós e pela situação do mundo, não somos capazes de arrepender da maneira certa. E Deus, então, coloca o arrependimento dentro de nós. Não é um Deus maravilhoso? Deus faz o impossível para salvar a mim e a você.
A ponto do quê? De algo que não é natural no ser humano, mas a partir de que você conhece a Deus, Ele coloca dentro de você para que você se complete em Cristo Jesus. E o arrependimento vem das mãos de Deus, vem pela bondade de Deus. Deus é tão bom comigo e com você, que Ele começa a fazer brotar dentro de você o arrependimento. E é tão bom quando você sente-se, nossa, realmente, se arrepender é bom, porque mostra que você está se aproximando cada vez mais de Deus. Esse é o segundo passo, arrependimento. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus é que faz com que a gente sinta isso aí. Então, o primeiro passo, fé. Fé em Deus que você não enxerga, mas você pode senti-lo ao seu lado. Segundo passo, arrependimento. Arrepender das coisas ruins que fizemos, que não agrada a Deus, mas que nós sabemos que agora é errada e eu preciso me desviar dela. Arrependimento. E o terceiro passo, que é, eu acho, o mais difícil para que nós possamos continuar nessa caminhada cristã, está lá no livro de Salmo, capítulo 38, Salmo 38, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, abra a sua Bíblia também, Salmo 38, e aqui a gente começa, então, ver, bondade de Deus me leva ao arrependimento. E agora, o que faz um pecador arrependido? Deus colocou arrependimento no meu coração, estou triste com a situação em que eu me encontro, porque agora eu conheço um Deus maravilhoso, um Deus santo, e eu um pecador, então o que faço eu como pecador? Salmo 38, versículo 18, ele começa a nos ensinar, então, o que nós devemos fazer. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Confesso a minha iniquidade. Terceiro passo, é você confessar os seus pecados para Deus. Você já confessou os seus pecados para Deus? A primeira vez que você confessou os seus pecados para Deus, como foi? Você lembra? A última vez, você sabe quando foi? Eu sei quando foi a minha última vez. Foi ontem à noite. E eu sei e lembro como foi a primeira vez. Ficou doendo os joelhos. Confissão é você ter uma atitude diante de Deus, de reverência, de você ter coragem, de fazer uma análise na sua vida, e ver todas as coisas ruins que você fez, que desagradou a Deus, e você se ajoelhar aos pés dele, aos pés da cruz, e começar a contar aquilo. Não porque ele já não sabe, mas simplesmente porque ele sente prazer em ouvir um pecador arrependido confessando os seus pecados. Se você nunca fez isso, experimente. Faça uma autoanálise da sua vida e veja os momentos ruins, escolhas erradas que você fez. Pegue o cantinho do seu quarto lá tranquilo, feche a porta se for necessário, se ajoelhe nos pés da sua cama e fale: Senhor, aqui estão os meus pecados. E comece a relatá-los. Pode ser que a primeira vez você passe a madrugada de joelho lá, porque eu tenho certeza que são muitos. Pode ser que o seu joelho doa, levante um pouco, dá uma esticada nas pernas, volte e confesse os seus pecados. Fale: Senhor, estão aqui meus pecados. Porque Deus, Ele quer ouvir isso de você. A segunda vez já vai ser mais fácil, você vai ter muito menos pecado para confessar. Segunda vez você vai ficar ali, quem sabe, alguns minutos, né? Dependendo do seu dia. E se todo dia você fizer isso, todo dia você recebe o perdão de Deus, porque Ele quer te ouvir. É muito perigoso quando nós passamos um dia, uma semana, sem nos ajoelharmos diante do nosso Deus e confessar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que quando eu e você confessamos os nossos pecados, Deus nos estende a sua misericórdia. A Bíblia diz que temos que confessar os pecados a Jesus, porque Ele é o único mediador entre mim e Deus. É assim, Deus está no céu. Pensa essa situação comigo. Deus está no céu. Eu estou aqui na terra. Deus é santo. Eu sou pecador. Deus quer derramar a ira
contra o pecado, e eu sou o pecador. E o pecado está dentro de mim, então eu serei totalmente destruído. Mas entre mim e Deus entra Jesus, entra a cruz de Jesus. E toda aquela ira de Deus que seria derramada em mim, ela é derramada sobre Jesus. E Jesus, então, na cruz do Calvário, ele suporta toda a ira de Deus contra o pecado, e eu saio ileso, não recebo nada. Não é um amor tão grande? Então Deus quer ouvir sim, porque o único que pode nos salvar é Jesus. O sangue dele derramado na cruz é o que vai fazer com que os meus pecados sejam perdoados diante do nosso Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Agora, se eu não confesso os meus pecados, o que acontece? E é algo muito perigoso, quando nós esquecemos de relatar a Deus as nossas falhas. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 28. Se eu não confesso os meus pecados, a Bíblia diz da seguinte maneira, Provérbios 28 e versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É que se você esconde os seus pecados, você não confessa eles a Deus, você não vai ser próspero, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então Deus aqui está falando, olha, eu não posso derramar as bênçãos que eu tenho para colocar em você, se você não confessa os seus pecados. Por quê? Porque você está encobrindo eles, achando que eu não sei, e você impede de ser abençoado por mim. Mas se você confessar e você abandoná-los, você vai alcançar misericórdia. Esse é o nosso Deus, é isso que Deus deseja para mim e para você. Primeiro passo, fé, pratique a sua fé. Segundo passo, arrependimento. E o terceiro passo, confissão. Para Jesus, através de Jesus, do sangue de Cristo, eu e você recebemos o perdão pelos nossos pecados. E o que Deus faz então com seus pecados, quando você confessa? O que Deus faz com aquele monte de pecado que você contou ontem de noite, antes de ontem, e antes de ontem, o que Deus faz com aquilo? Fica ali, marcado num livro para te cobrar depois, você é pecador. Sabe que nós seres humanos somos assim, né? Nós adoramos apontar o dedo para as pessoas. Olha aquele ali. Às vezes, conversando com a Mena em casa, a gente pensa assim, poxa vida, né? Tal pessoa, coitado, sofre por causa disso, porque tem o teto de vidro, a gente chama teto de vidro, né? Porque teve algumas falhas muito errôneas na vida, e fica marcado por aquilo, e qualquer pedrinha que joguem ali, quebra, e tem pessoas que adoram acusar os outros. O nosso Deus não é assim, e se você tem esse costume, abandone ele também, porque se Deus faz isso com os nossos pecados, eu e você também temos que fazer. Esquecer e dar a mão e poder ajudar as pessoas que tenham falhado, porque eu e você falhamos muito também, e sabe o que Deus fez com os nossos pecados? Está ali no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, e a Bíblia diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e se esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E depois ele completa, versículo Isaías 43, 25, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro mais. Olha que maravilha que Deus faz com os nossos pecados. O livro de Miqueias ainda fala que ele joga nas profundezas do mar. Você já estudou, lembra mais ou menos qual é a profundeza do mar? O lugar mais fundo, que nem o homem conseguiu chegar ainda? Pois ali estão os nossos pecados, onde ninguém pode alcançar. E se ninguém pode alcançar, eu e você não temos o direito também de acusar as pessoas
que foram perdoadas por Cristo Jesus, e nem aqueles ainda que não pediram perdão, porque o meu Deus, Ele faz isso, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, porque Ele nos perdoa. Isaías 55, versículos 6 e 7, é o que Deus espera de mim e de você hoje, nessa manhã. Após ouvir essa mensagem, após conhecer que existem 3 passos essenciais para uma nova vida em Cristo, de fé, de arrependimento e de confissão, aí ele diz assim: buscai o Senhor, Isaías 55, versículos 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu peço a Deus que me sempre coloque o arrependimento dentro do meu coração. E eu luto para não fazer as coisas erradas, mas às vezes eu faço. E daí eu fico: Senhor, caramba, eu não queria fazer isso, como Paulo falava e fala na sua palavra, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, e aquilo que eu não desejo acabo fazendo, e quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, me ajude. E ele termina o versículo falando: graças a Deus por Jesus. Por isso que lá no livro de 1 João, capítulo 2, lá, Jesus vem falando para nós: filhinhos meus, eu conselho, esses conselhos que você ouve aqui, para que não peques. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu e você temos um advogado, além de ser o nosso Deus Criador, além de ser o nosso Deus Perdoador, aquele que nos livra de todo o mal, Ele também é o seu advogado, junto ao Pai. Então, quando você falhar, não se esqueça da confissão. Leve os seus pecados até Jesus. Leve os seus pecados até a cruz de Cristo. E lá você vai receber o perdão, porque o nosso Deus é rico em perdoar. E para encerrar, eu deixei essa frase que diz assim: a fé agrada a Deus. Ela é o meio pela qual somos justificados. Justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é um dom de Deus. Todos nós recebemos esse dom de Deus, a fé. E o Espírito Santo, Ele dá a medida de fé para cada um de nós. Mas cabe a mim e a você praticar essa fé, desenvolver essa fé através da pregação, através do contato com a palavra de Deus. A fé vem, então, enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e os abandona, Deus os lança nas profundezas do mar. Querido, saia daqui nessa manhã na certeza que você pode sim, que se você não tem, você pode sim ter uma nova vida em Cristo, que as coisas ruins da sua vida já ficaram para trás e tudo se tornou novo pelo sangue de Cristo. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé. Senhor, nosso eterno Deus, nosso maravilhoso Pai que estás no céu, louvado seja teu santo nome. E muito obrigado, Senhor, por esse sábado que está nos concedendo. O Senhor nos ensinou, através da Tua palavra, que esse dia em especial é um sinal que distingue o Teu povo das outras pessoas, Senhor. Porque quando olham para nós nesse momento, dentro da Tua casa de oração, dedicando esse tempo para ter essa comunhão contigo, porque o Senhor, com isso o Senhor se agrada, isso mostra às pessoas que estão à nossa volta que nós temos sim um Deus poderoso, que nos criou, que nos moldou e que nos está ensinando a cada dia mais chegarmos ao céu. Pai Santo, também nessa manhã o Senhor nos ensina que 3 passos são essenciais na nossa vida para que possamos ter uma nova vida em Cristo. E o primeiro passo é que nós tenhamos fé, que a gente desenvolva a fé que o Senhor colocou em nosso coração. Nos ajude, Pai, a ter mais tempo com a Tua palavra. Nos ajude a ter mais comunhão contigo, para que possamos aprender cada vez mais de Ti e recebermos esse refrigério do Teu Santo Espírito para conseguirmos vencer as batalhas do nosso dia a dia. Senhor, o Senhor nos ensinou que o arrependimento vem de Ti. O Senhor coloca esse arrependimento em nós, mas que nós possamos então, Senhor, através desse arrependimento, ter a coragem de nos ajoelhar diante de Ti e confessar os nossos pecados, para recebermos o bálsamo do perdão e ter a certeza que os pecados nossos estão nas profundezas do mar. Senhor Deus,
ainda há tempo de te encontrar. Então, se tem alguém ouvindo essa mensagem, que ainda não te buscou, que ainda não te encontrou, vai até essa pessoa através do teu Santo Espírito, entra na mente e no coração dele, dá fé, dá arrependimento, faz com que ele se confesse, para que possa também, como nós, ter essa novidade de vida. Nos leva em paz, nos dá um bom sábado ao teu lado, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, tenham um bom sábado. Não podemos mais nos despedir ali na porta, mas que Deus acompanhe cada um de vocês.